Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando a Bíblia está dizendo isso, nós temos que nos preocupar com Satanás. Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E tem muitos crentes que não tem se importado com isso, tem entrado na casa de Deus de qualquer maneira. Ontem eu falei sobre o vaso rachado. O vaso, quando ele está rachado, o vaso simboliza as nossas vidas. Nós somos vasos na mão do oleiro. O oleiro é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes ele está ali, ele enche, mas quando ele chega em casa, o azeite já ficou tudo para trás, ele está totalmente vazio na presença de Deus. Aí ele começa a colocar a culpa na igreja, ele começa a colocar a culpa no pastor, mas veja a diferença para você ver. O vaso, quando ele não tem rachadura, quando ele não tem trinca, ele permanece cheio da graça, do poder de Deus, e aonde que ele passa, ele sai espalhando azeite. E o vaso, quando ele está rachado, nada está bom para ele, a igreja não está boa para ele, o pastor não está bom para ele, os irmãos da igreja não tá bom para ele. Aí ele pula de um galho, ele pula de outro, ele pula para outro, ele vai pulando, sempre procurando algo para poder preencher aquele vazio que está dentro dele, não sabendo ele se que são as brechas que precisam ser fechadas na vida dele para que aquele azeite venha permanecer. Só que Deus manda dizer para você nessa tarde que vai ter uma hora que você vai pular de lá para cá e vai cair dentro do próprio inferno, porque tem muitas pessoas que têm brincado com Deus. Jesus, ele largou 99 ovelhas e foi atrás de uma só que estava ferida, machucada, mas as 99 que ele largou para trás para poder curar daquela que estava ferida, estava cheia de azeite, estava cheia de unção, e aquela que estava ferida, ela precisava ser curada, ela precisava ser cuidada. Então Jesus, ele sabia o que estava fazendo, e muitas das vezes nós cuidamos, mas a pessoa, para ser cuidada, ela precisa deixar ser cuidada, ela precisa fechar as brechas, ela precisa fechar as rachaduras, porque quando o azeite ele desce sobre a vida, a unção de Deus, a palavra, ela alimenta aquele vaso que está cheio do Espírito Santo de Deus, que não tem rachadura, que não tem trinca, ele vai alimentar a vida espiritual e ele vai conseguir distribuir para aquele que precisa, e na outra vez que ele chegar na igreja, ele vai encher cada vez mais. Mas o vaso, quando ele se encontra rachado, nada tá bom para ele. Nada, não tem lugar nenhum que tá bom para ele, nada presta para ele, a palavra ele não consegue ouvir, o diabo ele desanima esse tipo de crente, e esse tipo de crente, ele fala, vou procurar outro lugar. E ele vai pulando, mas chega uma hora que o inimigo está ali com os braços abertos e ele vai pular direto nos braços do inimigo. E o próprio Deus, ele permite, porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa o tamanho do seu templo, não importa. Importa o Deus que está sendo pregado, da forma que está pregado e da maneira que está sendo pregado. Se você acha que está ruim para você, vai buscar a Deus, vai buscar a presença de Deus, porque se Deus está naquele lugar, com certeza você vai conseguir sentir a presença e a graça de Deus. Não precisa ficar trocando de um lugar para outro, porque Jesus, aonde você estiver, se você der lugar para o Espírito Santo de Deus, com certeza Deus, ele vai falar para você, ah, pastora, por que você está falando isso? Será que você tem conteúdo? Vai nos meus vídeos e vê as minhas pregações. Convido você a ir nos meus vídeos e ver as pregações, para ver se Deus, ele vai falar com você. E outra coisa que eu quero dizer para você, às vezes, sabe, a gente fica observando as pessoas, os vasos, principalmente os vasos rachados. 5 minutos de pregação, ele vê 30 segundos e já não vê mais a pregação, porque passa lá pra gente. A gente tá vendo quem consegue ver as pregações até o final, 5 minutos que Deus está falando, e consegue ver os que não tem paciência, são os vasos rachados, são os vasos que nada tá bom para ele. Mas é tempo de mudança e Deus quer mudar a sua vida. Se eu fosse você, eu parava, tirava um tempo para ouvir Deus falar e consertava diante de Deus, porque Jesus está voltando. Um beijo no seu coração. E o vídeo parte 2, se você tiver paciência, Deus vai falar com você através da oração. Amém?